quando a gente olha a vida, imagina assim, que eu estou sentada aqui diante de duas janelas. Se eu olho para frente, eu tenho uma paisagem. Se eu olho para o lado esquerdo, eu tenho outra janela, outra paisagem, né? E se tivesse uma pessoa olhando, sentado de costa para a janela, a paisagem que ela estaria vendo era outra. Ela estaria vendo a mim, o meu computador, minha luminária, ela estaria vendo uma paisagem totalmente diferente. Mas eu quero que aquela pessoa veja o que eu estou vendo. Eu estou vendo a árvore, estou vendo a casa da vizinha do outro lado da rua, né? Mas aquela pessoa não vai conseguir enxergar a mesma paisagem que eu, porque a posição dela é uma posição contrária a isso, diferente. Então, calçar os sapatos do outro eu olho a vida, eu vejo, eu sinto, eu escuto no mesmo ângulo que aquela pessoa vê, ouve e escuta e sente, né? Na verdade, os três canais. Então, quando eu consigo me posicionar no lugar do outro, é muito mais fácil eu compreender por que que uma pessoa faz o que faz e faz do jeito que faz. Porque se eu estiver no lugar do outro, eu vou sentir as mesmas coisas que ele sente. Quando a gente faz um processo terapêutico, a gente, por exemplo, uma pessoa que tem um relacionamento bastante tóxico, bastante disfuncional com a mãe, né? Hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa e, e eu fiz esta colocação. Se você tivesse vivido aquilo que a sua mãe viveu, como você olharia para ela hoje? Não é assim? Então, é assim que a gente vai conseguindo, deixa eu admitir aqui, falar do jeito que a pessoa fala. Porque se você consegue sentir a dor do outro, você vai ficar muito mais cuidadosa com a ferida do outro, não é? Não é assim? Muito mais cuidadosa. Então, a empatia, dentro da programação neurolinguística, ela se chama rapport. Uma palavra francesa que quer dizer empatia, que quer dizer se colocar no lugar da outra pessoa. E só quando nós fazemos rapport é que nós conseguimos pensar, sentir e falar como aquela pessoa. Se nós estamos conseguindo processar a vida do mesmo modo, com a mesma velocidade, com o mesmo significado que a pessoa processa, eu vou continuar tendo atrito com aquela pessoa? Não, eu não vou continuar tendo atrito com ela, porque eu vou falar de um modo que ela vai me entender. Então, por isso que ontem nós aprendemos sobre os sistemas representacionais. A Vera não estava ontem, quem mais não estava ontem? A Zezé não estava ontem, a Bernadette não, mas a Bernadette já conhece, né? O Luiz Lima, não sei quem é. É por isso que a gente aprende antes do rapport, aprende os sistemas representacionais, aprende os canais que as pessoas usam para processar a realidade. Então, imagina que a Paula, ela tem um teste que sinalizou que ela é muito auditiva. A Dani também não estava, né, Dani? Eu achei que a Dani já conhecesse PNL, Dani. Eu acho que a Dani conhece. Então, imagina que a Paula tem um score bem alto dentro do canal auditivo, né? E eu, que não tenho esse score tão alto, não falo através desse mesmo canal. Quando eu converso com a Ana Paula, se eu estou atenta, se eu estou ligada, eu vou perceber o quê? Eu vou perceber o jeito que ela fala. Às vezes, dentro dessa arte de fazer de manter a empatia com a pessoa,
a gente fica até mais ou menos na mesma postura que ela. Por exemplo, se a pessoa está assim, e você vai conversar com ela, e naturalmente, porque às vezes as pessoas naturalmente fazem esse espelhamento, né? Se a gente ficar assim com uma pessoa, sabe o que que aquela pessoa pensa? Nossa, essa pessoa pensa como eu, ela está do meu lado. É assim que as pessoas pensam quando nós fazemos, quando nós conseguimos estabelecer a empatia com elas. Elas não apenas vão entender melhor o que nós vamos falar, mas principalmente elas vão se sentir amadas. Olha só, está além da comunicação, está lá no nível mais alto da nossa vibração, que é o amor, não é? E como é que nós podemos dizer para esta pessoa, através da nossa comunicação, que nós estamos realmente do lado delas, falando na linguagem delas, quando nós prestamos atenção. Mas imagina que você encontra uma amiga que já tem 10 anos que você não vê. Você está cheio de novidades e ela está cheia de novidades. E vocês duas têm tanta sede de contar as suas novidades que nenhuma escuta o que a outra está falando. O que que essas amigas vão pensar uma da outra? Nossa, eu acho que aquela amizade que a gente tinha acabou. Porque lá no fundo, nós temos sede de contar as nossas histórias. E se o outro tem bons ouvidos, mesmo que ele nada fale, aquela pessoa que contou a história vai se sentir amada, vai se sentir incluída, vai se sentir ouvida. Então, a melhor forma para a gente declarar o nosso amor é a gente escutar a pessoa. A melhor forma para a gente declarar que a gente não está com aquela pessoa é a gente não dar ouvidos ao que ela conta. E se a gente não dá ouvidos ao que ela conta, como é que ela vai se sentir em relação a nós? Ela vai se sentir desamada, tá? Então, a boa escuta é um dos fatores de mais importância, de mais relevância, de mais peso na nossa empatia, no nosso rapport. Porque, inclusive, para você saber que canal aquela pessoa está conversando e ouvindo, se você não ouvi-la, se você não prestar atenção no quê? Nas palavras, nos gestos, no tom de voz, você não vai saber qual é o canal que ela está processando. Então, para saber o canal que ela está processando, nós temos que, a primeira coisa é ouvir. Então, quando nós ouvimos, nós prestamos atenção na velocidade da fala, no tom de voz, nós prestamos atenção no que mais? Nos gestos, na fisionomia, né? Porque quando nós falamos, os nossos... Oi, Bernadette, querida. Desligar o celular. Tem que desligar um ali, que você tem 2 aparelhos ligados, está dando microfonia. Então, para a gente poder sinalizar que a gente está ouvindo, nós temos que aguçar a nossa percepção auditiva. Então, Ana Paula, nesse sentido, é bom a gente ter um auditivo desenvolvido, mas a gente também precisa ter o sinestésico para quê? Para mais do que apenas ouvir, também sentir o que a outra pessoa está sentindo. E também, mais do que sentir e ouvir, ver. Por quê? Porque quando uma pessoa fala, os microsinais faciais
que ela vai expressando, eles têm um poder de comunicação, assim, maior do que todos os outros. E se nós não olhamos com atenção a expressão daquele rosto, nós não vamos conseguir ouvir, sentir e ver a pessoa o suficiente para a gente ter empatia. Então, eu não sei se vocês sabem, mas a expressão não verbal, já, os microsinais faciais, a fisionomia, a postura, isso dali tudo, ele corresponde a 55% do nosso poder de comunicação. Então, olhe só, quando nós falamos, nós deixamos transparecer na fisionomia do nosso rosto os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos valores, as nossas crenças. Então, tudo isso dali pode ser percebido através da observação da fisionomia da pessoa. Então, dos 100% do poder de comunicação, quando você vai falar para alguém, 55% é em relação aos microfaciais, aquele que muitas vezes você não tem consciência, mas você se comunica inconscientemente com os microsinais. Olha que coisa linda. Nem sempre a gente tem consciência daquilo que a gente está vendo, mas o nosso inconsciente já está se comunicando com aquilo. E muitas vezes a nossa resposta, ela não tem nada a ver com o que a pessoa falou, mas tem a ver com o que nós sentimos daquilo que a pessoa falou. Por quê? Porque aquela pessoa, por exemplo, ela está te dando um presente de um modo arrogante. Como é que você recebe esse presente? Ela está te dando um presente, mas ela não está te dando tempo nem para você sorrir para ela. O que você vai sentir? Que ela está com pressa, que você não é importante para ela. Então, aquele presente, ele deixa de ter a importância que talvez aquela pessoa quisesse. Então, vamos lembrar de sermos congruentes com aquilo que nós falamos. O que é ser congruente? É a gente falar a nossa verdade. Por exemplo, quando eu falo dentro das palestras de programação neurolinguística, o tanto que este curso, que esta ferramenta transformou a minha vida, eu falo de um modo profundamente verdadeiro, porque foi o que aconteceu. Mas vamos admitir, vamos imaginar que eu, Lourdes, não tivesse tudo isso de transformação com esses conhecimentos, mas eu quisesse convencer você, sim, que eu me transformei com esse conhecimento. Você iria acreditar em mim parcialmente. A força da minha comunicação não ia chegar para você, porque eu estaria sendo incongruente. Eu estaria não conseguindo transmitir a minha verdade, porque a minha verdade não teria sido esta. Então, quanto mais verdadeiros nós formos na nossa fala, no nosso vocabulário, tanto mais acreditados nós vamos ficar. Porque a gente transmite isso através dos microsinais faciais. Então, sabe aquela frase que é assim, faça o que eu falo e não faça o que eu faço? É exatamente isso. Por que às vezes os filhos, eles não fazem o que os pais mandam? A gente fala que os filhos fazem o que os pais fazem e não o que os pais mandam. Porque as crianças aprendem por modelagem. O pai está falando uma coisa, mas está sentindo e pensando outra. E a criança não vai obedecer.
Então, se a gente, enquanto pais, não consegue ou não conseguiu ter a força da comunicação com os nossos filhos, pode ter certeza que você está fazendo algumas exigências que não têm a ver com a sua verdade. E como essa parte da comunicação é responsável por 55% da comunicação, você já perdeu 55% da comunicação. Não é verdade? Então, é assim. Os outros 36, 37% da nossa comunicação é transmitido, é acontecido através do nosso tom de voz, da velocidade da nossa fala. Então, imagina que eu estou falando uma coisa, eu estou conduzindo uma meditação, conduzindo um relaxamento rapidamente, falando alto e falando rápido. Será que as pessoas vão conseguir relaxar? Não vão. Por quê? Porque aquele tom de voz e aquela velocidade da fala tem que ser coerentes com o propósito da minha comunicação, com o objetivo da minha comunicação. Então, observa. Por exemplo, as crianças, elas quase sempre são agitadas. Então, quase sempre você tem que olhar nos olhos para poder falar para uma criança. Sabe aquela família que fala para as paredes? Tem mães que falam para as paredes. Ao invés de chamar a criança e trazê-la na frente de si e falar olhando nos olhos, as pessoas falam para o vento. E aí, o poder da comunicação já perdeu os 55% da primeira parte da expressão facial e perdeu os outros 36, 37%, segundo uma pesquisa que foi feita em 69, já perdeu por quê? Porque você não alinhou, talvez, a velocidade da fala e o tom de voz àquilo que você queria, tá? Quanto sobrou desse percentual? 37 mais 55, quanto é que dá? Quem é bom de matemática aí, Ana Paula? Você que é auditiva. 80, 90 e 8. 92. 92. Faltam 8. Oi. Quem está falando? Não, eu que tinha falado que é 92, então faltam 8%. Faltou 8%. Faltaram 8. Agora, qual que é a parte responsável pelos 8%? Quem é que sabe aqui, Bernadette? Bernadette e Ana Paula, que já começaram o PNL, Ana Paula já fez. Não, começou, Bernadette fez. Mas não se preocupe, Bernadette, porque é muita informação e eu não vou exigir que você fez uma vez o curso e vai se lembrar. 7, 8% que sobram, gente, sabe o que que é? É o conteúdo do que você quer falar. É exatamente aquilo que você se aproximou da pessoa para falar. Ou seja, o que você fala tem 8% de poder de comunicação. O como você fala tem 92% de poder de comunicação. Olha que coisa impressionante. Então, 8% é o conteúdo, 92% é como você fala, 37%... É 36, 37, 92, 93. 30% é 36, 37% é o tom de voz, a velocidade da fala, o timbre da fala, tá? Então, isso dali é 36, 37%. Os microsinais faciais, que são aqueles que revelam se o que nós estamos falando é a nossa verdade,
Se o que nós estamos sentindo é aquilo que nós estamos falando, enfim, ele revela uma série de coisas que acontecem no nível inconsciente, 55%. Gente, o que você vai falar só tem 8, 7% de poder de comunicação. O vocabulário. Então, isso tudo nos relembra o quanto nós devemos nos importar com o como nós estamos nos comunicando. E não o que nós queremos comunicar. Porque esses 8% que sobrou ali, se você não tiver os outros 92% que reforçam, esses 8% não tem poder nenhum de comunicação. Então, queridos, é exatamente isto que dificulta as nossas relações com as pessoas. Porque as pessoas estão sem tempo para olhar nos olhos, sem tempo para falar declaradamente, sem tempo para considerar a velocidade que o outro vai entender. Então, tudo isto vai interferir na sua comunicação. Mas eu anunciei para vocês que eu ia dizer como que a gente obtém o sim, não é? Para as mães que têm crianças, como a Dani, né? A Ana Paula, a Ana eu acho que não tem crianças pequenas mais, né? Para quem tem crianças em casa, vai ser muito importante isto. Porque como é que nós conseguimos, primeiro, despertar a resistência da pessoa? Quem é que sabe como que nós conseguimos disparar no outro uma postura do não, a postura da resistência? Alguém sabe? Então, quando nós queremos que o outro não fique resistente ao que nós vamos falar, a gente deve primeiro concordar com ele. Concordar com ele. Concordar no quê? Mas às vezes o seu filho, a pessoa, está fazendo uma coisa absurda. Está falando uma coisa absurda. Ok. Você está fazendo rapport com a pessoa. Você está mantendo uma relação de empatia com a pessoa. Então, você vai precisar descobrir o que naquele conjunto de informações ou de ações, o que ali você pode concordar. Porque um evento, uma atitude, um comportamento, uma frase, ela não tem só um significado, ela tem um conjunto, ela é como se fosse um ângulo de 360 graus. Por exemplo, a criança está lá brincando e você chama para tomar banho, né? E o que a criança faz? Claro que a criança quer ficar brincando, não quer? Quer ficar brincando. E o que você faz? Você vai continuar insistindo, dizendo, não pode mais brincar, acabou a hora, agora está na hora de tomar banho, porque senão você vai se entregar atrasada na escola. Não. O que você vai fazer? Você vai dizer, ô filho, filha, deve estar muito bom brincar com essa brincadeira, não é? Eu fico imaginando o quanto está sendo gostoso ali. Pronto. Você concordou com alguma coisa que certamente aquela criança está sentindo. A partir da hora que você concordar com ela, e o que ela vai dizer para você? Se você falar assim, quem quer arriscar? Se a criança está lá, você quer chamar para tomar banho e ela não quer tomar banho, e você encontrou um ponto onde você pode concordar com ela.
Você encontrou um ponto onde você concorda, e aí você diz, nossa, mas deve estar muito legal, né, montar esse quebra-cabeça. O que que a criança vai dizer para você? Sim, mamãe. Sim, tá muito legal. Isso mesmo, Dani. Tá muito legal. Você obteve dela o primeiro sim, não foi? Depois você Sim. vai obter dela o segundo sim. Você vai descobrir outra coisa que esteja, que você, a hora que você falar, ela não tem outra resposta senão dizer sim. O que seria, Ana Paula? Você que tem duas lindas ali. O que seria, Dani? Você que tem, não sei mais. Você é uma menina muito compreensiva também. Você também é muito inteligente, sabe que tem hora que precisa parar. Você é uma menina legal, vai colaborar com a mamãe, sim. Ainda não chegou lá. Teria alguma coisa antes, tipo, a mãe entende que seria bom continuar brincando, não acha? Isso. Como seria bom ficar brincando mais um pouco? Aham. Porque, Ana Paula, se você fizer isso que você falou, você não está no mundo dela, você está no seu mundo, no mundo do auditivo, que quer que ela cumpra o horário, porque ela tem obrigações, né? Então, a mamãe entende, deve estar maravilhoso mesmo, né? Chegar, brincar. E você também pode até falar assim: nossa, mãe, ai, deixa eu ver isso aqui, você conseguiu montar essa casinha. Que coisa mais linda. Vamos deixar tudo montadinho aqui? Ou de tarde a gente continua. Depois que a gente sair, a gente continua. Tudo bem? Você quer? Nós vamos voltar. Você entendeu? Ela vai dizer, eu quero. Então, você obteve o primeiro sim, eu falei. O segundo sim, a Dani propôs. E agora eu propus o terceiro sim. Quando você consegue 3 sims de uma pessoa, e eu vou te dizer, Anne, cadê a Anne? Anne, e isso também é uma técnica de venda, tá? Quando você obtém 3 sims de uma pessoa, a quarta resposta dela também vai ser sim. Porque você já condicionou o cérebro dela a concordar com você. Então, na quarta opção, você tem a grande chance de obter o sim que você tanto queria da primeira vez. Então, gente, para a gente obter o sim de uma pessoa, a gente primeiro tem que chegar no mundo dela. A gente primeiro tem que propor que a gente está vendo, ouvindo e sentindo aquela pessoa. E depois ela vem para o seu mundo. A ideia do rapport é assim: eu falo na sua linguagem, eu falo na sua velocidade, eu vejo suas expressões, eu percebo como você está feliz ali, gostando, e eu vou entrando no seu mundo, eu entro, e depois a pessoa vem para o seu mundo. Mas se você quiser, num primeiro momento, que ela venha para o seu mundo, pode ter certeza que ela vai estar resistente a você. Principalmente se for uma adolescente, se for uma criança que já... Porque as crianças, elas não vêm neutra para a nossa vida. Elas já trazem memórias de rebeldia, né? E que a rebeldia, segundo Osho, é um aspecto bastante importante numa criança, porque é a rebeldia que fortalece o senso de saber quem ela é, da identidade dela. Então, não fica querendo que seu filho seja igual um cordeirinho para as coisas que você falar. Vai aprendendo como se comunicar com ele, não para ele ser um cordeirinho, porque senão ele vai ter dificuldade de manter a dignidade dele lá fora. Você precisa validar as coisas dele, mas vai entrando naquele universo, vai entrando no mundo, né? E dentro do mundo dos negócios, isto é uma técnica maravilhosa de venda. Por que que eles fazem o test drive?
quando você vai comprar um. Porque você entrou na experiência mais determinante para uma decisão dessa, que é a sensação. Ou seja, o vendedor, ele não está querendo te contar das vantagens daquele objeto que você vende. Ele te dá para experimentar. Por que a pessoa prova a roupa lá no vestiário da loja? Porque quando você sentir aquilo, você vai dizer, nossa, essa pessoa parecia que ela sabia que era essa a cor da roupa que eu queria comprar. Quando a gente faz o nosso treinamento, a gente tem um vídeo que ensina sobre vendas, um vídeo maravilhoso que fala do rapport e fala dos sistemas representacionais. E é maravilhoso porque você entende, assim, entende na prática por que um vendedor consegue fazer vendas para algumas pessoas e não consegue para outras. E por que alguns vendedores conseguem vender para qualquer pessoa. Né? Quem que falou ali do comércio? Que tem comércio? Ah, a Anne, né, Anne? Você que falou. Quando a gente atende um cliente consumidor, o nosso objetivo é vender. Quase sempre, se você realmente está focado no seu objetivo, quase sempre você pratica o rapport. Se você é um bom vendedor, você pratica rapport. E eu quero dizer, gente, que nós não é só vendedor de objetos, de coisas. Nós somos o tempo todo vendedores de ideias. Não é? Nós adultos achamos que as crianças precisam aprender conosco. Claro que a gente sabe que ela traz uma sabedoria própria, mas a gente também sabe que as nossas crianças precisam entender as rotinas, as logísticas desse mundo, para que elas obtenham sucesso nesse mundo, né? Então, se a gente conseguir colocar as nossas crianças dentro de uma rotina de sucesso, certamente elas vão ter um resultado de sucesso, não é? Mas para a gente vender a ideia de colocá-las na rotina, na logística, no passo a passo, nós temos que ser bons vendedores. Nós temos que ser bons vendedores. Porque senão nós vamos patinar. A gente, vocês já notaram, quando você observa as pessoas conversando, assim, aleatoriamente, a maioria delas, eu gosto de observar quando eu vou caminhar no parque, né, que a gente às vezes vê as duplas conversando, né? E aí a gente passa, ou elas passam da gente, e você consegue acompanhar um pouquinho do papo delas. E você observa que a grande maioria das pessoas mantém um diálogo onde um está tentando convencer o outro de uma verdade. Quando nós saímos desse padrão, a gente fica muito mais silencioso. Porque quando a gente fica silencioso, a gente cria espaço para o outro falar. E quando o outro fala, você está entrando na verdade dele. Você está fazendo rapport. Mas se a gente fala o tempo todo, nós estamos em qual universo? No nosso ou no do outro? Nós estamos no nosso planeta. Mas o outro não está interessado no nosso planeta. O outro está interessado no planeta dele, na história dele, nas verdades dele. Então, a gente escuta. Quanto mais a gente evolui, quanto mais... A Bernadette já pode perceber essa mudança nela, né, Bernadette? Já, mas falta muito ainda. Olha, quanto mais a gente aprende sobre comunicação, sobre espiritualidade, sobre a fé, sobre as palavras, quanto mais a gente evolui, menos a gente sente necessidade de falar.
menos necessidade de falar a gente sente, não é? Porque quando você escuta, você está com uma porta aberta para entrar, para outro universo entrar na sua vida. E quanto mais experiências, quanto mais histórias nós ouvimos, mais nós aprendemos. Não é verdade? Então, queridos, é isto. É isto que faz com que a gente crie resistência nas outras pessoas. Quando a gente quer impor a ela as nossas verdades. Quando a gente quer falar para ela da nossa história. Como diz o outro, ninguém está interessado na nossa história. Triste saber disso, né? Mas é uma verdade. Então, se você quiser contar a sua história, os seus causos, suas anedotas, você vai afastar muitas pessoas que não têm interesse naquilo, né? Olha, quando eu estudei sobre hipnose ericksoniana, que é a hipnose que a gente ensina na programação neurolinguística, eu aprendi uma coisa com o nosso mestre Milton Erickson, que as pessoas, todas as pessoas, todas, sem exceção, buscam, através da fala, das palavras, dos comportamentos e das escolhas, uma única coisa. As pessoas fazem tudo por um único objetivo. Quem arrisca dizer qual é o objetivo? Amor? Amor. Tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, é porque a gente quer se sentir amado. E se eu quero me sentir amada, se você quer se sentir amada e eu não te escuto, você não vai se sentir amada. Entenderam? Então, o amor, o se sentir amado, é aquilo, é a motivação, vamos dizer assim, é o porquê. Em PNL, a gente não usa muito essa pergunta, por quê? Porque o porquê dá explicação. Só que aqui, o porquê é a motivação. Por que é que uma pessoa faz o que faz? Porque ela quer se sentir amada. Então, você viaja em família porque você quer se sentir amada. Você vai arrumar um emprego melhor porque você quer se sentir amada. Você quer ganhar mais porque você quer se sentir amada. Se você olhar lá no oculto do aparente, qual é a motivação que te leva a fazer o que você faz? É se sentir amado. Só que hoje nós aprendemos que o que só tem 8% de relevância. Nós vamos aprimorar o nosso como. Porque se eu aprimoro o meu como, eu vou fazer, falar, pedir, pensar de um modo diferente. Às vezes você não tem se sentido amada o suficiente nas suas relações íntimas ou familiares, porque talvez o seu modo de pedir amor ainda não atingiu o como é necessário para aquelas pessoas com quem você convive. E o que é o como? O como é a expressão facial que é alinhada com as nossas crenças e valores e verdades, e o nosso tom de voz, timbre e velocidade da fala. A nossa expressão corporal. Tudo isso somam 92%. Então, agora eu quero que você se lembre de um relacionamento que tem sido difícil na sua vida.
Anote o nome dessa pessoa ali. Você imagina que você está com um papelzinho aqui, porque uma palestra é uma fala de uma única pessoa e um workshop é a experiência do fazer, não é? Anota o nome dessa pessoa. Eu acho que a Vera dormiu. E agora eu quero que você olhe para esse nome que está escrito ali e pergunte para você: o que você quer com esta pessoa? O que você quer lá no fundo do fundo? Lá no oculto do aparente? O que você quer de verdade? E agora eu quero que você escreve o como você tem feito para conseguir este o que você quer. Como você tem falado, qual o tom de voz, qual a postura corporal, qual é a entonação, qual a velocidade. Será que esse como está alinhado com aquilo que aquela pessoa entende e pode te retornar? E eu agora gostaria que você, se você anotou o nome de uma pessoa com quem você tem dificuldade de comunicação, de relacionamento, né? Então agora observa quais os ajustes que você pode fazer ao se comunicar com ela. Percebe a velocidade como ela fala? Ela fala rápido ou lento? Ela fala alto ou baixo? Ela fala agudo ou grave? Ela usa vocabulários mais em relação à aparência das coisas ou mais em relação a outros aspectos das coisas? A partir da análise que você está fazendo agora sobre como essa pessoa fala, você já pode fazer ajustes significativos para ter mudanças. Então, queridas, é isto fazer rapport. Aí a gente fala assim, mas não é fácil, né? Sabe que não é mesmo? É simples, tá? Mas nem sempre o simples é fácil. É simples assim, né? Essa informação é uma informação simples. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui para falar para vocês. Né? Então, nós já faltamos apenas 4 minutos para terminar. Mas eu quero falar um outro item que eu coloquei que tem a ver com a empatia e tem a ver com uma comunicação eficaz, que é a comunicação não violenta. Quem aqui já conhece? Só faz assim com a mão. Quem já viu, já ouviu, já viu alguma palestra? Então, na comunicação não violenta, a gente aprende uma coisa. A gente aprende que nem sempre o que o outro fala é o que eu entendo. Então, na comunicação não violenta, nós costumamos praticar a confirmação daquilo que o outro falou. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, ela está contando lá uma história para você, né? Está contando que fez uma viagem, enfim, e aí você vai confirmar. O que eu estou escutando é que você fez uma viagem e que você perdeu o horário, é isto? Ela vai dizer não. Eu não perdi horário, eu não falei que perdi horário, só falei que eu fiz uma viagem. Entende? Porque às vezes, gente, nós escutamos coisas que o outro não falou. Às vezes, nós não escutamos o que o outro falou. Então, se a gente repete, e uma das técnicas para isto é você repetir a frase tal e qual a pessoa falou. Então, quem quer contar aqui
um parágrafo de uma história? De alguma coisa, de algum episódio, para eu poder fazer um exercício prático para vocês verem. Ninguém? Vai, Amanda, você está sorrindo, acho que você tem uma história para contar ali. Conta para mim como é que foi para você estar nessa live hoje, Amanda. Ativa o seu microfone. Foi difícil, viu? Eu precisei da ajuda da adolescente de 13 anos para me instalar o Zoom. É difícil conviver com as pessoas, as diferenças. Não sei que situação poderia te passar. Já falou. Olha, eu vou fazer uma intervenção que não é a intervenção do rapport. Eu vou dizer, Amanda, o que você está me falando é que você não gosta de mexer em tecnologia. É isto? Então, Sim. eu fiz uma dedução. Mas ela poderia ter dito, não falei que eu não gosto de mexer em tecnologia. Mas eu também poderia ter falado assim, Amanda, o que você disse é que você não tinha o Zoom instalado no seu celular, é isto? Eu não tinha, porque eu já instalei, desinstalei. A hora de instalar eu não consigo, daí eu chamo a minha filha. Na verdade, eu não tenho facilidade, não gosto mesmo da tecnologia, mas eu vou precisar aprender, porque ó, a pequenininha está aqui junto. E já sabe tudo, né? Então, quem é que conseguiu entender como que a gente pratica a comunicação não violenta? Eu repeti uma frase exatamente como ela falou, e depois eu falei uma frase de dedução que, por um acaso, deu certo. Mas eu poderia também dizer assim, Amanda, então, o que você está dizendo é que você ficou o dia inteiro tentando instalar o Zoom. Ó, a Amanda vai dizer, não fiquei o dia inteiro. Certo? Porque, às vezes, a gente não deduz isso. A gente fala, nossa, aquela pessoa lá fica o dia inteiro instalando, não consegue. A gente escuta muitas coisas que não são faladas. E a gente escuta quase nada do que é falado. Com a veracidade, com a autenticidade. Então, sempre você pode confirmar com a outra pessoa. O que você está me dizendo é X, e aí você repete a frase exatamente como ela falou. Ou você pode dizer, olha, se eu estou escutando direito, você falou A, B, C. E aí você pode dizer das suas conclusões. Gente, vocês já notaram quando a gente conta uma coisa para uma pessoa, que ela fica tirando conclusões antes da hora, e conclusões que não são verdadeiras? Como é que a gente se sente? Não dá uma raiva, não, Grazi? Exatamente. Então, nós que estamos aqui escutando sobre esta ferramenta, não somos mais autorizados a cometer esse erro de ouvir o que não é falado e de não ouvir o que é falado. Mas, queridos, para ouvir o que é falado e não mais tirar conclusões, a gente precisa estar inteiro com a outra pessoa. E como que a gente fica inteiro com a outra pessoa? Quando a gente sai da gente. Quando a gente para de pensar. Porque vocês já notaram que a pessoa vai contando uma história, você já fica associando e lembrando o que você vai contar depois daquilo? É isso aí que faz a gente cortar o outro. Quando a sua cabeça começa a rodar aqui, à medida que ela vai contando aquela história, a sua cabeça vai rodando e lembrando de coisas que também são suas, que têm a ver com aquela história. Daqui um pouco, você dá um corte nela, que ela se sente tonta, porque você já ficou com a cabeça cheia de conteúdo.
Então, como é que nós conseguimos entrar no mundo do outro? Sai do seu pensamento, sai da sua experiência, sai da sua história. Entra naquela história que está sendo contada. Escuta com todas as letras, com todos os timbres, com todos os significados que tem para aquela pessoa e não para você. Esta é a maior falha que nós cometemos na comunicação. É a gente encher a nossa mente de memórias, de lembranças, de conteúdos sobre nossas experiências e nossas histórias, e daqui um pouco você está transbordando, você tem tanta coisa aqui que você nem percebe que você cortou o outro e não deixou o outro terminar de falar. Então, isto não é fazer rapport. Fazer rapport. Eu reconheço que isso tem sim uma história em mim, mas eu agora estou inteiramente com os ouvidos no outro. Na experiência do outro, no tom de voz do outro, no vocabulário do outro, no significado que aquilo tem para o outro. E aí, já escreveram alguma coisa sobre essa pessoa com quem você tem dificuldade de se relacionar? Quem teve um insight precioso aqui que já pode sair daqui e botar em prática? Pode agora liberar os seus microfones e contar para mim qual o insight que você teve e que você está levando para você sobre isto que nós falamos. Ouvir mais, né, com atenção, e calar mais, principalmente eu que gosto de falar demais, né? Então, tem que exercitar bastante. As nossas histórias são importantes para nós, não para o outro. E quando a gente aprende sobre comunicação, a gente percebe que a história do outro é também importante para nós. Qual foi o insight ali, Ana Paula? Que você vai sair daqui e já botar em prática. Eu vou botar em prática essa história de não ficar tentando criar associações. Eu sempre estou criando associações, aí costa a vontade de falar. E às vezes a pessoa não te deixa falar, tem muita necessidade de falar, e isso me incomodava. Não... vou exercitar isso amanhã, de manhã, na caminhada já. Você vai caminhar, encontra as colegas e aí, de repente, você não quer ouvir a história é meio comprida, você sair do teu e tentar entender o que quer dizer, né? De repente, até um pedido de socorro, precisa de atenção, precisa ser ouvido e você não quer ouvir, quer falar. Desligar o pensamento, entrar num estado meditativo até de compreensão do outro e desligar o teu pensamento. É difícil, Lu. É difícil. Mas vou pôr em prática. É um processo contínuo de evolução que a gente tem que ter, né? Porque a vida, gente, é tão complexa, é tão ampla, né? A gente aprende uma coisinha, assim, já faz baita mudança, mas tem outras coisinhas para a gente aprender, não é? Então, gente, quem fala muito está também comunicando uma outra fome. A fome de se sentir amado. Atrás de uma fala contínua, sem espaço para ouvir, tem, por favor, me ouça, por favor, me olhe, por favor, me escute, por favor, me ame, entre no meu mundo. E a Helenice, o que está levando, Helenice? O que você vai praticar imediatamente? Eu ouvi mais. Ouvi mais, né? Eu faço os atendimentos, mas assim, a gente acaba... Como conhece muitas pessoas, então, às vezes, você acaba colocando as suas experiências também, né? E então, vou ouvir mais, deixar sem colocar a minha história, sem colocar a minha experiência. Deixar aqui, saber mais das pessoas. Porque, às vezes, a gente acaba dando bastante exemplos, né? E
E às vezes é melhor ouvir mais, saber mais da pessoa. Foi muito bom. Tá bom, querida, obrigada. E a Anne, o que que você vai praticar a partir de agora, de tudo isso, Anne? Anne está sem som. Então, Lourdes, eu tenho esse problema em casa com a minha filha. Ela reclama muito que quando ela está me contando algo, eu interrompo e ela não consegue finalizar. Daí ela fala assim: não vou falar mais, não vou terminar a história. E eu fico irritada, né? Mas realmente eu vou me policiar porque eu faço isso. É uma ansiedade, é uma coisa assim, né? O seu score do teste de ontem foi do visual, o seu maior. O meu foi do auditivo. Mas com ela você age no visual. É, exato. E é muito desagradável, porque cada vez que eu faço isso de novo, eu fico aborrecida comigo, porque é ouvir mais, né? Ô, E às vezes me atropelo, e isso. quando eu vi, né? E ela quer ser ouvida, somente isso. E Ela ela não quer. provavelmente não se sente amada por você. Sim, entendida, né? É bem isso, né? Eu sempre falo, gente, que às vezes termina um relacionamento conjugal e a grande maioria das vezes não é falta de amor, é falta de comunicação. Pois é. Olha aí, ó, uma relação Então, de vou mãe me e filho. policiar. É, vou me policiar, né? Ouvir mais. Eu quero dizer para você, Anne, que é simples, mas precisa de dedicação, muita dedicação. Creio. Bernadette fez o curso todo, são 100 horas de curso. E hoje teve coisas aqui que a Bernadette não lembrava, né, Bernadette? Então. Rever tudo. Uhum. E a Isabel, o que que vai praticar imediatamente, Isabel? Eu vou praticar ouvir mais, porque às vezes eu tenho uma mania de a pessoa começa a falar demais e mais, não me dá espaço, eu acabo cortando o outro. Então, eu vou ter que praticar mais, ouvir mais e deixar a pessoa falar um pouquinho mais para mim entender melhor o que a pessoa fala. E a Grazi? Eu acho que na qualidade de presença, estar mais no presente, escutar mais a pessoa falar sem pensar no que você já viveu ou na sua história, mas viver no presente daquela pessoa, o que ela tem para falar. Escutar um pouco mais. E aí, Gratidão. Grazi, certamente você será para ela um presente. Sim. E a Amanda? E que a Amanda vai praticar imediatamente, Amanda? Vou tentar me policiar e ouvir mais a minha mãe. Porque a gente tem esse atrito, eu sinto que ela tem essa necessidade, se sentir, essa falta de amor, né? Então a gente tem um certo atrito e é a falta de dar atenção uma para outra. Entendi. Ouvir um pouco mais. E a Vera? Obrigada, Amanda. Eu que agradeço. Vera, você está sem som. Acho que para mim é me colocar no lugar do outro. Vou apresentar a Vera a vocês. Ela é minha irmã gêmea, tá? Então é isto, se colocar no lugar do outro. Muito bem. E a Dani? Será que a Dani está aí? Tô aqui sim, tô aqui, tô ouvindo. Eu vou praticar mais de ouvir e repetir o que o outro fala. Eu gostei muito dessa dica. Para confirmar se aquilo foi falado mesmo, né? Isso. Maravilhoso. Tá bom, querida, obrigada. E a Zezé? E a Mari?
Ou será que a Mari está em trabalho? A Raquel e a Maristela. Quem quiser, que não está com a imagem, pode falar para a gente. Mas então, queridos, queridas, adorei vocês aqui hoje, adorei poder compartilhar um conhecimento tão simples e potencialmente transformador na vida de uma pessoa, não é? Então, agradeço de coração por vocês terem vindo. Amanhã nós teremos mais um encontro, nosso terceiro encontro do nosso bloco de 3 do workshop. E eu espero vocês aqui amanhã. Amanhã vocês saberão qual será o tema da noite, tá bom? Gratidão. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada. Boa noite, foi maravilhoso. Boa noite, obrigada. Muito bem, amanhã nos falamos. Até.